Queridos, não, vocês comeram cuscuz hoje não, foi? A paz do Senhor, queridos. Isso, né? Dá pra gente melhorar. É um prazer estarmos aqui e estar na casa do Senhor, queridos. É sempre uma oportunidade que Ele nos concede de ouvir a sua voz. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando a palavra dele é liberada sobre a nossa vida, de forma alguma sairemos como entramos. Haverá sempre algo de Deus para aqueles que entram na sua casa, para aqueles que vêm na sua presença. Sempre terá algo que Ele vai transbordar sobre nós. Jamais sairemos da forma que nós entramos, amém? E eu louvo o Senhor por essa tamanha oportunidade. Eu digo assim, mas o pastor Silvio sempre me colocando nesse desafio, né? De ministrar nos encontros de casais. E aí a gente tem um caminho, né? Que é ministrar muito para mulheres, para a igreja em geral. Para os casais é o pastor Dário, né? Esse é a característica muito dele. Mas eu orei ao Senhor, o Senhor trouxe uma palavra. E se o Senhor trouxe, eu quero compartilhar convosco a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Confesso que eu fiquei assim, eu digo, Senhor, podia ter sido uma coisa mais... E o Senhor disse, não, eu quero que você ministre isso. Porque a necessidade do qual nós estamos precisando nesses últimos dias. E eu compreendi aquilo que o Senhor me entregou. O pastor Dário, ele está me acompanhando, mas ele está com inflamação muito forte na garganta, né? Ele tomou um remédio antes de vir para cá, ele foi atender os pacientes hoje, e quando chegou, ele chegou com febre, ele estava lá no sofá encolhido. Eu digo, ô meu irmão, não fica assim não, se levante, se anime, toma um remédio. E aí ele tomou um anti-inflamatório, e ele disse, não, mas eu vou, e se arrumou, e veio, e eu louvo a Deus pela sua vida, meu querido, viu? E quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor transportou muito, me fez dar uma volta lá atrás na nossa história, a nossa história de vida, de casamento, e eu me alegrei no Senhor com aquilo que Ele foi colocando em meu coração. Gente, tem um louvor que diz assim: então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu, Senhor, meu Deus. Quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então, se você conhece esse louvor, eu queria te convidar a ficar de pé. Vamos engrandecer esse Deus que por Ele, para Ele, por meio dEle são todas as coisas. Nenhum de nós que estamos aqui como casais, se o Senhor não nos sustentar com as suas mãos, nós não prevaleceremos. Mas é pela sua bondade, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia que Ele tem nos sustentado com as suas mãos. E nós queremos dizer para Ele que grande Ele é, grande é o Senhor. Ele é grande, querido.
queridos, e Ele quer nesta noite encontrar lugar em nós, para que Ele possa transbordar em nossos corações. Então vamos dizer que grande é o Senhor. Oh, então minha alma, então diga, canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma, canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Ele é grande, queridos. O nosso Deus é grande. Se alegre nele nesta noite. Se alegre no Senhor. O tempo está meio frio, mas nós somos aquecidos pelo poder do Espírito, pelas convicções e pela certeza de que grande é o nosso Deus e poderoso para fazer mais do que pedimos e até mesmo pensamos. Amém? Amém? Vamos dizer, grandioso és tu, Senhor. Te entregamos nesta noite o louvor, a glória para todos sempre. Amém. Oh, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4 do livro de Efésios. Enquanto você está aí procurando, obrigado, pastora Ilta, pastor Aldenor, pela tão preciosa oportunidade de estarmos aqui neste altar. Pastor Silvio, pastora Julieta, obrigado pelo convite feito. Deus é bom e nos tem dado graça para estarmos aqui. Amém? Que Deus abençoe. E eu quero ler do versículo 17, capítulo 4 do livro de Efésios, o versículo 17 ao versículo 24. Vai dizer assim: você encontrou? Amém? Oh Deus, deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta noite. Não se entristeça com nada. Com nada. Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Não deixe que nada externo tire o seu foco daquilo que é e daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Amém? Em uma multidão, a Bíblia diz que uma mulher, em uma multidão, uma mulher que há 12 anos, ela sofria de um fluxo, né? E era constante, mas a Bíblia diz que no meio de uma multidão, onde as pessoas apertavam e oprimiam Jesus, aquela mulher conseguiu chegar e ela conseguiu tocar na orla das suas vestes, porque ela dizia com ela: tão somente se eu conseguir tocar, ao menos na orla, eu serei sarada. E Jesus diz assim: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. E Pedro olha e diz: Senhor, que multidão, quem é que vai saber quem te tocou? Ele disse: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Por que eu estou te dizendo isso aqui? Porque não é a multidão, queridos, que faz o Senhor fazer o que Ele precisa fazer na nossa vida aqui nesta noite, mas é aqueles que realmente têm a intenção de buscá-lo e de tocá-lo e de dizer: Senhor, eu necessito de ti. Às vezes, querido, uma multidão, no meio da multidão, é que tem realmente a intenção de tocar Jesus como se deve tocar. Outro dia desse eu estava no culto na minha igreja, na terça-feira, e eu olhei e eu digo: Deus, de domingo isso aqui está lotado, cadê esse povo, Senhor? E quando eu dobrei os joelhos, o Senhor falou assim para mim: não se entristeça, porque hoje é noite de resposta neste lugar. E naquela noite,
O Senhor bradou naquele lugar. Uma nuvem de glória tomou conta daquele ambiente, que aquela casa ficou cheia. Se não estava cheia de pessoas, mas ficou cheia da glória. De tal forma que o culto acabou e a gente não conseguia sair de dentro daquele lugar. Então, queridos, não se entristeça. Não fique aí acabrunhado, sentado, olhando quem não está, quem não veio. Olhe para aquele que já está aqui. E é Ele que tem poder de mudar a tua história e de tocar na tua vida aqui nesta noite. Amém? Então vai dizer assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 17 diz assim: isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, diga assim, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Diga assim, pastora Neide, vai sair alguma coisa para casais aqui? Vamos orar, queridos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos aqui, neste altar, para ministrar a tua santa palavra. Deus, vem com graça, Senhor, e com misericórdia sobre as nossas vidas. Me capacita, Senhor, pelo teu Espírito, para que eu ministre a palavra que o Senhor colocou e trouxe ao meu coração. Senhor, que esta palavra ela faça o efeito pelo qual ela será designada. Cativa as nossas mentes a Ti, e que o nosso coração esteja como uma boa terra. Senhor, que ouça-se a Tua voz neste lugar, e que a minha dependência de Ti me leve a ser conduzida pelo Teu Espírito, e aquilo que eu venha falar nesse altar seja aquilo que o Senhor tenha colocado em meu coração, e que seja uma noite de resgate, de restauração, para a glória do Teu nome. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém? Senta dando glória a Deus aí. Em cima deste versículo, dessa passagem de Paulo aos irmãos que estão lá na cidade de Éfeso, o Senhor colocou um tema no meu coração, para que a gente possa trabalhar aqui, nesta noite, sobre casamento e acerca do como nós iremos conseguir ter essa vida alinhada com os propósitos de Deus. Diga assim comigo, alinhamento. Uma postura. Vamos repetir? Diga assim comigo, alinhamento. Uma postura que produz graça e harmonia para viver os propósitos do casamento, segundo os planos de Deus. Olha só, quando nós falamos de casamento, nós precisamos entender que somos afetados. Nós somos afetados por quê? Por alguns modelos exibidos por uma sociedade onde esse modelo ele é formado por um padrão de sentimento e crenças. Quando a gente vai falar de casamento hoje, nós precisamos entender que nós estamos sendo afetados por um modelo exibido e imposto por
por uma sociedade onde ele tem um padrão de sentimento e de crenças. E este padrão, ele está sempre em constante mudança. Está sempre sofrendo mudança, não por questões que nos possibilitem a crescer e a ter conosco um aprendizado. Não, é este padrão que essa sociedade ela tem trazido e ela tem imposto e ela tem nos mostrado como modelo. Nós precisamos entender que é algo que danifica-nos. Por quê? Porque é algo que está sempre em mudança. E essa mudança afeta a nossa identidade. E não afeta apenas a nossa identidade, mas afeta principalmente, porque se nos afeta e afeta aquilo que Deus nos levantou e Deus nos criou para ser, vai afetar evidentemente o propósito pelo qual nós olhamos e como nós enxergamos o casamento. Há um modelo que em constante mudança se transforma, e cada tempo, a cada década, a cada passagem de uma década, há uma mudança muito grande acerca do casamento e acerca deste modelo que ele não vem de homens, mas ele foi desenhado pelo próprio Deus. Então veja bem, para que a gente possa falar sobre casamento, para que a gente possa falar sobre qual é o modelo exato para que a gente olhe e que a gente possa se enquadrar nele, nós precisamos entender que nós estamos inseridos dentro de um contexto, dentro de uma sociedade, aonde essa sociedade ela sofre várias mudanças, e esta mudança, como disse o sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman, ele vai dizer que esta modernidade ela afeta a forma de relacionarmos, dos relacionamentos das pessoas. Bauman vai dizer que agora existe uma sociedade que é líquida, uma sociedade que desfaz aquilo que é sólido e, em contrapartida, ela vai lutar para que o que não é estável, aquilo que é instável, que não tem uma forma, se estabeleça. Então, olha só, se o próprio sociólogo, ele observa que através da modernidade, os relacionamentos, eles foram afetados, como é que a gente vai se ver em tudo isso? Como é que a gente se vê? E como que a gente pode analisar? E como que a gente pode avaliar qual é o modelo exato hoje de casamento? E como que a gente pode se organizar para que este modelo ele esteja em nós e ele seja de fato uma identidade e que a gente siga em propósitos com Deus. Diga assim comigo: uma sociedade onde a forma de relacionar-se muda constantemente. Então, olha só, nós estamos sendo afetados por essa pseudo-transformação. E cada vez mais que nós somos afetados por ela, nós nos distanciamos de um propósito divino acerca do casamento. Olha só, a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, e o versículo 24, vai dizer assim: olha o modelo que Deus ele traça acerca do casamento. Deus vai dizer assim: há algo organizado para esse fim. E Gênesis capítulo 2, e o versículo 24 vai dizer assim: por isso deixa o homem. A comunicação pode me ajudar aqui para a gente trabalhar, porque se a gente for lendo os versículos, a gente vai conseguir, vocês vão conseguir chegar neste pano de fundo e nessa introdução que eu estou fazendo. Gênesis capítulo 12, versículo 24 vai dizer assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se o quê? Uma só carne. Então, olha só, nós estamos inseridos em um contexto de casamento onde a questão, o deixar não faz parte do nosso repertório. Então, olha só, deixa eu beber aqui um pouquinho de água, porque o negócio aqui é forte. Olha só.
Gênesis 12, 24 vai dizer assim: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Nós estamos inseridos em um contexto, dentro de uma sociedade, onde o deixar não faz parte do nosso repertório. A gente não quer deixar, o que, pastora Neide? A gente não quer deixar pai, a gente não quer deixar mãe, a gente não quer deixar amigos, a gente não quer deixar a vida de solteiro, e muito menos deixar a bagagem que não nos pertence mais para entrarmos dentro de um casamento. Então olha só, se a gente está seguindo, estamos sendo inseridos em um modelo, preste bem atenção, é um modelo aonde o deixar não faz parte de um repertório para viver uma vida a dois. Ninguém quer deixar nada, ninguém quer abrir mão de nada. Quando se fala em deixar, é um grande conflito interior, é um grande conflito dentro de si, e muito mal entra-se para casar, já está se divorciando até mesmo na porta de uma igreja, está se divorciando nos primeiros dias de casamento. Por quê? Porque casar, literalmente a vida a dois, significa deixar pai e mãe, deixar mala, deixar vida, queridos, de solteiro. E tem muita gente que não consegue entrar neste modelo. Por quê? Porque o modelo que a sociedade está nos apresentando é um modelo de que você não pode perder nada. Se alguma coisa ameaçar você em perder qualquer coisa, isto não lhe cabe. Então você parte fora, porque a fila anda e você vai buscar algo melhor e mais satisfatório para a sua vida. É o que Bauman disse, é um modelo líquido, que ele não tem forma, ele não tem estabilidade. Por quê? Porque nós vamos nos alinhando àquilo que é o meu bel prazer. Vocês estão entendendo? Amém? Diga assim comigo: repertório, deixar, não está inserido no contexto dessa sociedade. Então olha só, e vocês pensam, queridos, que é fácil a gente realmente deixar? Não é fácil mesmo. Quando eu estava preparando esta mensagem, o Espírito Santo trouxe esta questão, o deixar, o se unir. Deixar o quê? O que é que precisa deixar? O que é que nós precisamos deixar? Porque quando a gente fala em deixar, queridos, existem casamentos que eles têm 20 anos, mas 20 anos vivendo sobre uma grande pressão, uma angústia, não se rompe para viver o que precisa ser vivido. Por quê? Porque até hoje não conseguiu deixar o que precisava deixar. Até hoje existem filhos que eles não conseguiram deixar as suas mães, e é preciso, querido, deixar. Estes dias para trás eu estava conversando com alguém, e a pessoa me relatando, e a pessoa do sexo masculino, né? Era um casal e o homem estava me relatando, e eu conversando com ele, e eu catucando ele, mexendo, né, para ver o que é que saía dali. E ele foi dizendo assim para mim: pastor, eu tenho observado que minha mãe, essa mãe é solteira, não casou mais de novo, não teve um novo relacionamento, teve assim algo que não foi durável, tal. E ele falou assim para mim: eu percebo que minha mãe não quer ficar só. Às vezes, pastor, ela finge que está doente, só para eu ficar com ela, só para eu ir lá dar assistência a ela. Eu disse assim: mas você vai dar assistência à sua mãe? Ele falou assim: eu vou. Mas ela luta, pastora, para que eu continue ali. Qualquer briga que eu tenho com minha esposa, ela me diz assim: não é melhor logo separar não, separa logo, vem logo para cá. Então olha só, se esta mãe, ela está trazendo esse repertório para esse filho, significa dizer que esse filho até hoje também não se desprendeu, e até hoje ele também não fez essa mãe entender: mãe, eu agora formei uma família, já tenho praticamente quase 4 filhos, eu não posso mais viver
à mercê dos seus caprichos. Quer dizer, nós estamos inseridos, querida, dentro de uma sociedade que o modelo é esse. O modelo é não deixar tudo aquilo que precisa deixar para trás para seguir a vida dois. Torna-se algo que tira-nos do nosso conforto. Ou muitas vezes nós não queremos a guarda e os braços da mãe para nos momentos de conflito dizer assim: você está certa, é você quem está certa. Será que não é isso que nós estamos em busca? Será que nós não estamos querendo buscar algo que massageie de fato quem nós somos? E analisando tudo isso, querido, de fato não é fácil. Não é fácil nós largarmos, nós deixarmos o que precisamos deixar para seguir um parâmetro, para seguir um modelo que Deus tem para que eu e você siga. Lembrando que nós estamos inseridos dentro de uma sociedade que é este modelo que ela nos apresenta todos os dias. Alguém diz assim: pastora, ninguém tem domínio de mudar ninguém. Ninguém tem esse poder de mudar ninguém. Eu não tenho poder de mudar o outro. Queridos, deixa eu perguntar para vocês nesta noite: será que nós temos o poder de mudança na vida do outro, sim ou não? Nós somos seres, queridos, influenciáveis. O meio nos modifica. Você imagina o que é o outro? Como é que o meio nos modifica? Fisiologicamente, esse meio, ele pode alterar os sintomas. Se de repente, se aqui colocar um ar-condicionado bem frio, isso vai me afetar. E eu vou passar a sentir frio, de uma forma descontrolada. E este frio muda o meu comportamento, porque eu vou começar a dar sinais fisiológicos. Você imagina o que é uma pessoa em relação a outra? Nós somos seres, queridos, influenciáveis. Não sou eu que digo, a própria ciência, ela fala isso. A psicologia mostra, a psicologia comportamental, ela mostra a questão do outro, o poder que o outro tem. Você já ouviu falar sobre efeito manada? Você já viu vídeos acerca do que é um efeito manada? Alguém levanta uma placa e diz assim: vai entrar um aluno aqui, o auditório está cheio, ele vai entrar aqui, a placa é verde, mas vocês vão concordar comigo que é vermelho. No final desse vídeo, o último aluno que chega e todo mundo dizendo que é vermelho, a placa é verde, aí ele olha para todo mundo e aí ele começa a olhar para ele. Eu acho que ele faz uma visão interna e ele diz assim: é verde, é vermelho, ao invés de dizer que a cor real era verde. Mas olha só, não é só a ciência que fala isso. A palavra do Senhor vai dizer assim: não andeis com o iracundo, para que não te tornes igual a ele. Você entende que o outro tem poder de nos afetar? A própria palavra fala isso. E aí a ciência entra mostrando que o outro nos modifica, queridos. Paulo vai dizer assim: olha, não vos enganeis. As más conversações, elas fazem o quê? Elas corrompem os bons costumes. Então algo que é corrompido é algo que vai ser mudado por conversações. Então olha só, não é fácil, meus amados, casais que estão aqui nesta noite, não é fácil nós andarmos no modelo que Deus desenhou para mim e para você, sendo que nós estamos inseridos num contexto que tem uma crença, que libera sobre esta crença modificações. Mas eu vim aqui nesta noite liberar uma palavra para os casais que aqui estão. E eu sei que é tempo, queridos, de mudança. Eu sei que é tempo de novos redirecionamentos de Deus sobre a nossa vida. Chega, amados, de ser afetado por uma cultura que não é a cultura do reino, mas o Senhor quer bradar em nossos corações aquilo que vem do seu reino, e é a identidade de Deus impregnada em nós que irá mudar a sorte da minha e da sua família. Amém? Deus tem um caminho, queridos, de vitória.
Deus tem um caminho, queridos, de resgate. Deus tem um caminho, queridos, de restauração. Chega, queridos, de ser impactado. Chega, queridos, de andar conforme o modelo, como Paulo descreve. Não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformado pela renovação da vossa mente. Amém? Oh Deus, vamos correr aqui. Deixa eu trabalhar com vocês. Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar que o modelo dos céus, o modelo que Deus tem para mim e para você, é um modelo da renúncia. E Paulo, ele entende isso quando ele escreve aos irmãos lá em Filipenses, no capítulo 3, o versículo 7 e 8, ele vai dizer assim, olha só. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém? Deixa eu trazer aqui para você o primeiro contexto, a primeira verdade que eu quero trabalhar aqui nesta noite para as nossas vidas, como casais, como família. Diga assim comigo: todo sucesso conjugal depende de uma decisão de escolha acerca de um novo viver em Deus. Amém? Levante sua mão para o céu nesta noite, levante. Diga assim comigo: todo sucesso conjugal depende de uma decisão de escolha acerca de um novo viver em Deus. Amém? Não haverá, queridos, olha só. Nós não conseguiremos viver um padrão e um modelo que Deus desenhou para mim e para você. Lembre-se, o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz isso. Há um vazio muito grande dentro desta sociedade. O modelo que vai impactar e que vai mudar, queridos, o contexto conjugal, aonde não é dinheiro, aonde não é o ter, que muda as questões, mas é o modelo de ser, que vai trazer e que vai acrescentar para nossas vidas, e vai impactar os casais no qual nós temos caminhado. Gente, é absurdo o número de casais que, não é que eles gostariam de se separar, mas é como eles estão sendo conduzidos. Parece-me, queridos, que perder algo, abrir mão de alguma coisa, é algo tão fracassante, é algo de tanto fracasso, que eles preferem viver a dor da perda, de separação um com o outro, do que abrir mão, queridos, do seu próprio orgulho e da própria soberba, e dizer assim: eu me rendo para que a minha família não se desfaça. Queridos, olhe, existe, queridos, e não é apenas lá fora, mas dentro da nossa igreja hoje, nós estamos vendo, queridos, esse modelo de resistência. É um modelo, meus irmãos, que a gente vai aconselhar, a gente vai trazer aconselhamento acerca de renunciar, acerca de, por um momento, querida, por um momento, aguarde o que Deus quer fazer. Por um momento, querida, dobre o seu joelho. Por um momento, querida, não se precipite na sua decisão, mas a arrogância e a pretensão e a soberba em dizer: rapidamente eu dou um jeito na minha vida, porque esta tal dessa fila anda, que eles têm aberto mão, queridos, de perseverar naquilo que é o contexto familiar, naquilo que é o contexto de filhos dentro de um casamento. Será que a gente consegue entender, meus amados, o quanto crianças têm passado e tem sofrido, e por conta disso tem desenvolvido transtornos mentais, por causa de separação, por falta da ausência do pai ou da mãe dentro de um lar? Será que nós nesta noite vamos parar para avaliar e para analisar o quanto o diabo tem saqueado a nossa casa? E não é, irmãos, investidas apenas, queridos, o diabo é investido
revestida dele, mas estamos sendo moldados por uma sociedade onde ela tem tentado nos mostrar que renunciar é fracassar. Mas eu vim aqui te dizer nesta noite, há um modelo de Deus para aqueles que olharão para Cristo e terão sucesso no meio da sua família. Oh. Nunca tivemos tantos a pretexto, tanto embelezamento, tanta aula de sexologia. Nunca tivemos, querido, tanta aula, tanto trabalho na autoestima da mulher. Nunca, é um tempo, queridos, que se você olhar de um lado para o outro, tem tudo para dar certo. Porque é beleza lá em cima, é academia lá em cima. É invenção, como é? É sex shop em cada ponto de esquina. Mas não há casamento, querido, que resista. Se nós não quisermos olhar para um modelo que Deus está nos dizendo e nos mostrando. É muito instável, querido. Tudo isso que a gente está vendo é muito instável. Passa rapidamente, sabe por quê? Porque casamento, queridos, é algo que vai muito mais além do que estarmos 24 horas buscando algo dentro de um sex shop. Irmãos, fala sério, queridos, fala sério. Pessoas que já estão aqui com mais de 20 anos de casado, pessoas que estão aqui com 30 anos de casado, nós vamos fazer 35 agora. Fala sério, meus irmãos. O que sustenta um casamento, queridos, não é você estar dentro do sex shop 24 horas, buscando. Ninguém vive só nisso, queridos. Existem situações na vida dentro de um casal que nos surpreendem em certas situações. Existem, queridos, situações e demandas dentro de um casamento que não é só isso que mantém, mas queridos, é a graça. É o modelo que Deus desenha para mim e para você, para estarmos unidos como uma só carne, como uma só carne. Oh, eu quero liberar para os casais que estão aqui. Eu quero liberar para os casais que estão aqui. Todo sucesso conjugal depende de uma decisão de escolha. E que escolha é essa? Acerca de um novo viver em Deus. É Deus nos refazendo novamente. É Deus nos quebrando novamente, nos moldando e nos dizendo: toma aí, Erneide, toma aí, Dário, encha-se da minha presença. Encha-se daquilo que é de mim. Eu sei amar, eu sei renunciar e eu sei entregar para resgate e para restauração. Vamos ler Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A gente consegue acompanhar, meninos? Efésios capítulo 4. Vamos ler do versículo 17 ao versículo 19, amém? Diz assim, Efésios 4, vamos acompanhar então na nossa Bíblia, não é? Colocou ali, do 17 ao 19, vai dizer assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. O versículo 19 vai dizer assim: os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda impureza. Olha só, a gente não vai conseguir ter este modelo para que a gente tenha sucesso conjugal, se a gente não quiser, meus amados, olhar
e ter um novo viver em Deus. Quando a palavra diz assim no versículo 19, que eles com toda a avidez, vai dizer assim, e entre eles com toda a avidez, eles se entregaram para cometer toda a impureza. Vamos trabalhar aqui sobre esta questão desta avidez. Olha só, por que que a gente precisa olhar para este modelo e viver esta nova vida em Deus, para que a gente possa realmente viver aquilo que nós precisamos e ser, não é apenas viver, ser o que Deus quer que venhamos a ser para termos sucesso conjugal. Olha só, avidez. O que é avidez, pastora Neide? Desejo ardente, intenso e demedido. O que é demedido? Que é sede, que nunca se satisfaz, algo que excede. E vai dizer assim, ó, um desejo ardente por algo ou por alguém. O que é ávido? Avidez, o ávido vem dessa questão, né? Do ser, dessa avidez, o ser ávido. E o que é uma pessoa ávida? Que vive ansiosamente uma expectativa. Então olha só, o sinônimo desta palavra avidez, diga assim comigo, sinônimo de avidez. Diga assim comigo, egoísmo, ambição, diga assim, insaciável. Olha só, o antônimo desta palavra é desapego. Tem uma frase de Mateu Alemão, é mais ou menos assim, o nome dele, depois você procura lá, que vai dizer assim: o ávido é alguém egoísta e insaciável. É alguém que vive ansiosamente uma perspectiva. Queridos, conviver com alguém que é ávido, você precisa entender que esta pessoa, ela nunca estará satisfeita com o seu cônjuge. O seu cônjuge nunca satisfará esta pessoa. Haverá uma ansiedade que é exacerbada para viver algo que é ilícito viver. Olha só, a frase de Mateus, ele vai dizer assim: nunca o olho do ávido dirá, assim como não o dizem jamais o mar e o inferno, a mim basta. Você entende? Nunca o olho do ávido dirá, assim como o mar e assim como o inferno, a mim basta. Deixa eu explicar isso aqui para você. Se nós não entendermos que é um modelo em Deus que nos organiza, como Paulo estava escrevendo essa carta aos irmãos em Éfeso. Paulo está dizendo, queridos, como era a vida deles antes de Cristo, antes de conhecer a Cristo. É exatamente isso aí. Pessoas que vivem uma ansiedade, uma ambição, um desejo exacerbado para que o outro seja muitas vezes aquilo que o outro não vai ser e não quer ser. Nós não nos saciamos. Por que que nós nos saciamos? Porque nós seguimos, querido, olhando e cobiçando o ávido. Jamais ele vai dizer, a mim basta. Vai sempre olhar para o cônjuge e vai sempre compará-lo com alguém ou com alguma situação, queridos, da rede social e das internets. Vai sempre comparar. Ah, mas fulano é sarado. Você precisa entrar na academia. Aí está lá o homem, entra na academia. Coitado, não tem nem... Olha para meu marido, se eu quiser que meu marido tenha estrutura, deixa eu ver alguém aqui marombadão, não estou vendo nenhum. Olha lá, vem cá meu querido, vem. Posso, por favor, vem aqui, porque a gente precisa sair daqui, meu irmão, hoje, olhando para Cristo e tendo sucesso no nosso casamento. Vem cá meu filho, vem cá Darinho Versosa, venha, suba aqui. Mas rapaz, olha só, suba aqui. Mas menino, olhe menino, veja onde há sucesso conjugal. Se eu quiser, olhe. Querido, como é teu nome? Carlos. Como é o nome da tua? Doralice, olha só Doralice. Tu pode dizer, a mim já me basta. Agora tu já pensou, queridos, eu olhar para Dari e dizer, a mim não me basta.
Desça, obrigado. Você entende? Você entende como é que a gente está tendo fracasso no nosso casamento? Deixa eu ver uma mulher aqui bem bonitona. Cadê? Vai, aponta ela aí, para ela subir aqui. Vai, rapaz. Vai, cadê? Já pensou? É mesmo, vem cá tu. É mesmo, o marido levantou, vem cá, venha cá, venha. Novinha, deve ter uns 20 e poucos anos. Olha só, eu já estou com 52, viu, minha gente? Já estou com 52. Venha cá, minha filha, venha. Venha cá, Darinho, de novo. Como é seu nome? Rapaz, olha que desvantagem. 29. Meu Deus, eu fiz 52. Vestia 42, 40. Nem vou dizer qual é o número que eu estou. Como é o nome do teu marido? André vai dizer assim: a mim me basta. 29 aninhos, né? Olha a cinturinha, coisa rica e preciosa. Aí Dário vai olhar para a Neidinha com 40. 40, olha quem dera. 52, vai, bota a mão na minha cintura aqui. Diga, a mim me basta. A mim me basta. Obrigada, minha linda. Olha que menina linda, né? Você entende, queridos? Você entende que nós estamos sendo levados pela avidez, nada basta. Aí não é só questão física não, viu? É questão também, financeira. Aí olha o outro tem, o outro pode, o outro vai. Aí começa a olhar para o marido porque o bichinho ainda não terminou a faculdade, ou terminou a faculdade, mas ganha pouquinho. Aí a gente fica, irmãos, comparando, a gente fica, irmãos, guerreando, e a gente quer ter isso, a gente quer ter aquilo. Querido, o árbitro nunca vai dizer a mim me basta, mas nesta noite, nós precisamos olhar para um modelo segundo Deus em nossa vida. Se nós somos guiados pelo Senhor, eu vou olhar pelo meu marido. Há 35 anos há 36 anos que nós estamos juntos, e eu olho para ele e eu digo para ele todos os dias: a mim me basta, é você que eu amo. Não precisa ficar grandão, porque você nunca vai chegar a isso. Então, queridos, quanto sofrimento, quanta angústia, quanta ansiedade, quantos remédios ansiolíticos, porque não consegue dizer e olhar: a mim me basta. Mas Paulo diz: este modelo não é o modelo que Jesus vos ensinou. Eu tenho um pouquinho de tempo, mas dá tempo. Vai. Ele entrou na academia o ano retrasado, né, Dário? Nós entramos. Nós precisamos voltar, né? Eu tenho colesterol alto, ele tem diabetes, a gente precisa voltar para se cuidar. E ele dizia assim para o professor. O professor é crente e era uma ovelha nossa. Ele dizia assim. Aí chegava alguém como ele e Dário dizia assim: eu vou ficar assim. Eu vou ficar assim. Aí o nosso personal trainer, ele olhava para Dário e dizia: vai, pastor, o senhor chega lá. Aí eu dizia: menino, para de enganar ele. Para de enganar ele. Diga que ele vai ficar bem, mas não diga que ele vai ficar assim, que ele não vai ficar assim. Entendeu, queridos? Mas olha, estamos em paz. Estamos em paz, queridos. Tenha paz nesta noite. Em nome de Jesus, tenha paz. As coisas mudam por fora, mas por dentro, querido, que cresça aquilo que sentimos um pelo outro. Que Deus nos guarde aqui nesta noite. Que Deus nos guarde aqui nesta noite. Amém? Amém. Vamos lá. É o conhecimento acerca de Cristo que nos levará a quebrar princípios carnais. Diga assim comigo: é o conhecimento acerca de Cristo que me levará a quebrar princípios carnais. Ok? É o conhecimento de Cristo. Gente, sem o conhecimento de Cristo, a gente vai permanecer no mesmo modelo, no mesmo efeito manada, na mesma ilusão, no mesmo engano, nas mesmas angústias, nas mesmas tribulações. Mas é o conhecimento acerca de Cristo que modifica
e nos transforma. Vamos ver isso aqui? Efésios capítulo 4, versículo 20 ao versículo 22. Diz assim. Efésios 4, 20 ao 22 vai dizer assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. O versículo 22 vai dizer assim: no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo os desejos do engano. Diga assim comigo: é o conhecimento acerca de Cristo que me fará quebrar princípios carnais. Ok? Se nós estamos ouvindo, queridos, a palavra de Cristo, que não sejamos como insensato, como está descrito lá em Lucas capítulo 6 e o versículo 46. Vou comparar, veja com quem eu comparo: aquele que ouve as minhas palavras, porque Jesus diz assim: por que ficais me chamando Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? E Jesus diz assim: eu vou comparar aquele que ouve a minha palavra e pratica, com o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, aonde vieram, eu agora vou parafrasear, vieram o tempo, a velhice chegou, houve doença, mas ele permaneceu ali, porque estava construído sobre a rocha. Porém eu vos comparo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, com aqueles que constroem a sua casa sobre areia. Do mesmo jeito que veio para um, vem para outro, vem tempestade, vem doença, o tempo passa, porém este é levado, porque fincou a sua casa nas coisas artificiais desta terra. Mas olha, é os princípios, é acerca do conhecimento de Cristo, que princípios carnais são quebrados na nossa vida. É a instrução, é esse despojar. Se você entendeu quem é Cristo, queridos, deixa eu falar uma coisa para você: você aprende acerca de Cristo, agora é você que vai lutar, é você que vai decidir o que é que você vai fazer com acerca daquilo que você está aprendendo. Olha só, é desafiador? É, mas é você que escolhe. Se você continua nas páginas de acesso pornográfico para satisfazer o seu bem-querer, ou você diz assim: opa, isso aqui é areia, eu mesmo vou ficar velho, daqui a pouco eu também estou doente. É você quem precisa decidir. Não é isso que eu quero para minha casa, não é isso que eu quero para minha vida. Olha, queridos, a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo. A psicologia vai dizer, a psicopatologia vai dizer que ninguém, irmãos, vira um pedófilo sem ter passado por tais processos. Ninguém vira, queridos, um devasso, um imundo, sem ter passado por essas janelas de pornografia. A janela da pornografia, queridos, ela detona, ela destrói o que é normal e a forma saciável. Pastora Neide, mas eu não consigo. Deixa eu dizer uma coisa para você: dobre os seus joelhos diante do Senhor e determine e aceite: eu vou me despojar daquilo que é velho e daquilo que não serve mais para a minha vida. É você quem decide, é você quem quer. A Bíblia diz: se o teu olho te faz pecar, querido, arranca ele. Quanto mais você decidir acerca de um aparelho de celular, você tem o poder, e eu também tenho, querido, de decidir aquilo que Deus está nos entregando como orientação de vida aqui nesta noite. Amém? Oh, Deus. Por que a senhora está falando isso, pastora? Porque Deus me trouxe para falar isso aqui hoje. Gálatas 5, e o versículo 16 vai dizer assim: porém, andai no Espírito. Andai, é no infinitivo, né? Não cessa. Andai no Espírito, e jamais satisfarás a concupiscência da carne. Queremos, queridos, uma vida de sucesso conjugal? Queremos? Diga assim comigo: eu preciso andar no infinitivo. Diga: todos os dias, todas as manhãs, ao me deitar, diga assim: no Espírito de Deus. Tudo que é agradável, tudo que é bom, se nisto algum louvor, é nisso que você deve pensar. Amém? E para a gente terminar, diga assim comigo: segunda verdade.
Diga assim: todo alinhamento produz um padrão de equilíbrio. Todo alinhamento produz um padrão de equilíbrio. Nós precisamos, queridos, nesta noite, permitir que o Senhor, Ele nos mostre a sua verdade. E não apenas nos mostrar, mas nós precisamos abraçar aquilo que Ele está nos mostrando. Todo alinhamento produz um padrão de equilíbrio. Efésios capítulo 4, vamos ler o versículo 24 ao 27, que vai dizer assim. Efésios 4, o versículo 24 vai dizer assim. Olha só. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Olha o que é o padrão de equilíbrio quando nós nos alinhamos. Todo alinhamento, ele vai produzir em mim e em você um padrão de equilíbrio. Quando a gente se reveste deste novo homem, Paulo vai dizer assim, olha, irai-vos e não pequeis. É possível, pastora Neide, irar-se e não pecar? É. Quando nós estamos, queridos, alinhados a um padrão divino, nós conseguimos, porque a ira é um sentimento, é uma emoção, na verdade. A ira é uma emoção, bem como a alegria. Mas quando é que a gente não consegue coordenar? Quando é que a gente não consegue ter o controle sobre esta emoção? É quando nós não estamos alinhados. E o que é não estar alinhado? É continuar sendo Neide antiga. É necessário nós nos vestirmos, nós nos revestimos e vestimos esse homem que, segundo Deus, é criado. É algo, irmãos, que nos possibilita. Mas a gente vem de um padrão familiar, aonde a desorganização familiar me mostrou que no momento de ira, eu me descontrolo, eu grito. Tem um curso que eu trabalho com as mulheres lá na igreja, foi um curso que o Senhor me deu, e são guardiãs edificadoras, e uma das matérias que a gente trabalha é sobre como começa a minha história, e tem uma matéria que é agindo com sabedoria. Agir com sabedoria, queridos, são repertórios que a gente traz. Se eu trago um repertório de dentro da minha casa, que nos momentos de conflito, nos momentos de adversidade, como é que os meus pais se comportavam nesse processo? Minha mãe tinha equilíbrio, meu pai tinha equilíbrio, ou eles se perdiam, ou eles se desesperavam. É este comportamento que a gente vai desenvolver. Na hora que a gente tiver que enfrentar os nossos desafios, as nossas iras, nós vamos nos comportar como nós aprendemos. Porém, isso não é um padrão fixo. Por quê? Porque Paulo está dizendo que é possível tirar o velho homem e vestir-se de algo novo, algo que vai te dar equilíbrio diante da adversidade, algo que vai te dar equilíbrio diante, queridos, de uma ira e de uma situação adversa. Eu me lembro que minha mãe é uma mulher cristã, uma serva do Senhor, mas a minha mãe, eu me lembro que ela não tinha estrutura diante de certas pressões que meu pai trazia sobre ela. Eu me lembro que quando minha mãe, ela estava em um momento tão grande de exaustão. Eu lembro-me que minha mãe, ela dava uns gritos, quando meu pai aperreava muito ela. Eu me lembro que minha mãe dava uns gritos loucos. Por quê? Porque era a válvula de escape. Ela não dava conta, queridos, de se regular. Ela não dava conta de se regular. Queridos, o tempo passou. Eu estou vendo minha irmã vivendo a adversidade com meu cunhado. Lá está minha irmã dentro de casa, gritando do jeito que minha mãe gritava. Quando eu me vejo, estou eu gritando diante de tantas situações adversas. Estou eu como adolescente provocando e repetindo aquele mesmo comportamento. Porém, querido, nós crescemos, nós desenvolvemos em Deus. Deus, Ele traz sobre mim e sobre você novas ferramentas. Que ferramentas? A ferramenta do autocontrole. Eu não preciso, meus amados, repetir padrões familiar. Deus tem um novo padrão para a minha vida. E quando eu me vi dando aqueles gritos, eu disse, opa, peraí, calma.
Neide, para que se haja com sabedoria, é preciso ter equilíbrio. E nos gritos ninguém tem equilíbrio. Como é que se tem equilíbrio? É respirando. Respira, entra no quarto. Respira, entra no quarto. Põe uma música, dobra o joelho e diz: Senhor, vem aqui agora e me dê, Senhor, estratégias para saber resolver tudo isso aqui. E o Senhor vem, e o Senhor nos dá estratégia para sabermos, irmãos, lidar com as mais diversas situações dentro de casa. Deixa eu dizer para vocês aqui nesta noite. Deixa eu dizer algo para você aqui. Vista-se de algo novo que Deus tem para mim e para você. Se vista do novo de Deus. Esse novo de Deus, minha amada, vai te dar condição de enfrentar as adversidades, não apenas conjugal, mas familiar. Existem situações, irmãos, que os nossos filhos vão viver, que se você não tiver equilíbrio, você não vai ouvir o que é que Deus tem para te dizer em meio às tormentas. Mas eu quero dizer para você aqui nesta noite, é noite, queridos, de nos revestir com vontade daquilo que Deus tem para a nossa vida. Mulheres, queridos, que têm enlouquecido por causa dos seus próprios filhos. Maridos, queridos, que têm perdido o equilíbrio por questões financeiras, por questões familiares. Mas Deus tem um equilíbrio. Irmãos, quem tem equilíbrio ouve a voz do Senhor. Quem tem equilíbrio, queridos, ouve a estratégia de Deus e confunde Satanás. Satanás quer que você corra, que você grite. Satanás quer que eu corra e que eu grite. Mas a ordem do Senhor é: tenha equilíbrio. Tenha equilíbrio aqui nesta noite, porque tudo vai para o seu lugar, viu? Há tempos e tempos, o Senhor. Não perca o seu equilíbrio, porque Deus trará o novo sobre a tua casa e sobre a vida dos teus. Mas nos teus gritos, na tua loucura, tu não vais entender o que é que Deus está a fazer. Irmãos, tem coisas que Deus faz e que Deus permite que é mistério que aconteça. Mas quem se veste do novo, ira-se, mas sabe se irá. Não peca diante da adversidade. Amém. Vamos terminar. Diga assim comigo nesta noite: o equilíbrio me dá condição de entender o que é submissão. O equilíbrio te dá condição de entender o que é submissão, que é o que Paulo fala lá em Efésios. Olha, nada do que fala-se em Efésios é possível se a gente não viver o antes. O antes do quê? Do capítulo 5, que é o capítulo 4. Se a gente se despojar do velho, vestir-se do novo e entender o que o Senhor já nos ensinou, nós aprendemos. Nós não somos mais filhos da desobediência. O conhecimento de Cristo já chegou até nós. Se prepare para o que Deus quer fazer na sua vida. Tudo é possível, irmãos, quando o conhecimento vem à nossa vida e entra na nossa mente. A submissão, queridos, segundo o mundo, é o nosso fracasso. Mas segundo, irmãos, a vontade de Deus é vitória para aqueles que estão aguardando o agir do Senhor. Amor sacrificial. Aqueles que têm essa nova roupagem, entendem o que é amor sacrificial. Entende, queridos, o que é o sacrifício como amor, se entregar. Mas é preciso uma nova roupagem. É preciso tirar o orgulho. É preciso tirarmos toda a soberba que habita em nós, ou que habitava, e não deixar mais ela entrar. Tem coisas, irmãos, que... Sabe aquele louvor que diz assim: eu aprendi a ganhar, eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus nas minhas fraquezas se aperfeiçoou. Tem coisa boa
chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu e o meu casamento sobrevivi. Amor sacrificial, submissão, são pré-requisitos para quem vai ter uma virada de chave na sua história, no seu casamento e na sua família. E por último, para a gente terminar, porque meu tempo ali acabou, diga assim comigo: o equilíbrio nos dá a capacidade de entender o favor da graça. O equilíbrio. Coloca aqui para mim, 2 Coríntios, capítulo 12. Diga assim comigo: o equilíbrio me dá a capacidade de compreender o favor da graça. O equilíbrio te condiciona a compreender o favor da graça. Sabe por quê, queridos? Porque existem coisas na vida conjugal que a gente não tem explicação e a gente não vê saída. Tem coisas que acontecem na vida de um casal, por isso que eu disse para vocês no início, que não é apenas sex shop, não é só isso. A vida de um casal, queridos, existem demandas e existem surpresa. A vida não é uma linha reta, ela existem as suas curvas. E no meio dessas curvas e dessas subidas, pastor Idenor, pastora Ailta, pastor Silvio e pastora Julieta, não sabemos o que vamos encontrar. Porém, se nós tivermos equilíbrio, nós vamos compreender o favor da graça. O favor da graça, querido, nem sempre vem para fazer conforme nós queremos, mas o favor da graça vem para que nós possamos nos render a Deus e dizer para Ele: Senhor, a tua graça me basta quando o espinho não for tirado. Sabe o que é esta graça nos bastando, queridos? É algo que nós não merecemos, mas no equilíbrio você terá capacidade de entender o que Deus quer diante de todo um processo adverso. Existem coisas que acontecem conosco, que a gente diz assim: Senhor, não dá nem tempo da gente perguntar: Senhor, por quê e para quê? Porque nós entramos em desespero, nós entramos em angústia, mas eu quero te dizer nesta noite que o equilíbrio vai te fazer compreender 2 Coríntios, o capítulo 12, para que a gente possa orar nessa noite, porque eu quero orar por casais que estão aqui, eu quero interceder pela tua vida que está aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 2 Coríntios 12, de 7, eu vou ler para vocês, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 7 ao versículo 10, vai dizer assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O versículo 8 vai dizer assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. O versículo 9 vai dizer assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E vai dizer assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco... Fique em pé, casais, aqui nesta noite, em nome de Jesus, fique em pé. Fique em pé. Fique em pé. Deus quer liberar algo sobre a nossa vida aqui nesta noite. Quando eu estava me preparando para organizar essa mensagem, na minha mente só vinha alinhamento. Alinhamento. Alinhamento traz equilíbrio. O desalinhar nos leva para longe dos projetos de Deus, mas alinhamento nos dá equilíbrio. Equilíbrio para ter capacidade de compreender o favor da graça quando ela não se pode ser compreendida. Eu quero dizer para vocês nesta noite que quando Paulo diz assim: por 3 vezes eu orei para que Deus tirasse de mim aquele espinho na carne.
E Deus diz assim: eu não vou tirar, mas a minha graça te basta. Paulo olha para aquela palavra e Paulo diz assim: o que é essa graça? É um favor que se manifesta quando eu estou fraco. Quando eu estou fraco, o poder de Deus sobrenatural, ele se manifesta na minha vida. E Paulo vai dizer assim: então, eu vou sentir prazer quando eu estiver fraco. Porque quando eu estou fraco, há algo sobrenatural que me coloca como forte. Porém, você precisa ter equilíbrio, queridos, para entender o favor dessa graça. O que é você estar fraco e sentir alegria nesta fraqueza, para que o poder de Deus venha e se manifeste sobre a tua família e sobre o teu casamento. Nós passamos por uma situação bem difícil, eu e o pastor Dário. Ele ficou doente e eu não sabia o que era, a gente não sabia o que era. Aleluia. E um dia eu estava aqui em Brasília, eu morava em Caldas Novas. Nós sempre fomos muito cúmplices, muito participantes um da vida do outro. Sempre. Eu conheci Dário, eu tinha 15 anos de idade. E a gente se guardou, a gente casou, porque a gente entendia que Deus tinha um plano conosco, porque Deus falava muito isso conosco. Quando eu era solteira, Deus dizia muito para mim. E dizia para Dário: tenho eu uma grande obra, um grande propósito e um grande projeto. E quando eu vim aqui para Brasília um congresso que tinha umas 10 mil pessoas, era o congresso anual de mulheres da antiga igreja que a gente era. Eu estava muito mal porque eu tinha contraído chikungunya quando eu fui para Recife. E eu estava com muita febre, muita dor no corpo e me sentindo mal. E eu senti como se eu fosse desmaiar. E eu desci do palanque onde nós estávamos e fomos até a enfermaria, que tinha todo um aparato naquele congresso. E quando eu cheguei, aquele enfermeiro tirou minha pressão e ele disse: não, está tudo ok. Ele falou: vamos furar o seu dedo, para ver como está a sua glicose. Eu digo: mas para que vai furar meu dedo? Se minha pressão está ok. Não quero furar meu dedo não. E aí, Dário falou assim para mim: Neide, fure o seu dedo, porque também eu vou furar o meu. Quando ele disse aquilo, o Senhor me disse assim: fure, porque eu vou desvendar algo que estava oculto até hoje. E quando eu furei o meu, deu normal. Quando ele furou o dele, deu 500 e tanto a glicose. 550. E naquele momento, naquele momento, começamos, queridos, uma grande batalha pela saúde de volta de Dário. Chegou um momento que ele começou a tomar insulina. Queridos, ele perdeu muito peso em um mês. Ele perdeu muito peso, muito peso. Ele ficou dessa finurinha. E ele dizia assim para mim: Neide, eu subo no altar para pregar. Quando eu desço, é como se a vida estivesse saindo de dentro de mim. Porque eu não tinha mais energia. E corria para tomar insulina. E um dia ele estava dormindo. E eu de madrugada me acordei. Quando eu olhei para ele, eu vi só o couro e o osso. Eu coloquei a mão sobre ele e disse: Deus, não faz isso comigo não, Senhor. Porque é tudo que eu tenho, é o meu bem maior, é ele, Senhor, não faz isso comigo. E ele acordou e eu estava ali chorando, com a mão sobre ele orando. E eu estou dizendo, queridos, que o equilíbrio, o alinhamento nos dá equilíbrio para compreender o favor da graça. Mas Deus precisava revelar algo acerca de mim mesma, acerca do que é o verdadeiro casamento. E o médico falou assim: olhe, nem sonhando vocês podem derebear. Quem sabe o que é derebear? É aquilo. Nem por sonhos, senão você mata seu marido. Olha só, queridos, a gente tinha uma vida muito ativa. Essa foi a pior parte. Mas naquele momento, Deus dizia assim para mim: olhe por um outro lado, porque você vai compreender o favor da minha graça. E eu entendi, queridos, que casamento são perdas. Mas se nós estivermos juntos de mão dadas, haverá alinhamento de Deus sobre a nossa vida e vamos compreender o favor da graça.
Eu disse para Dário, não. O mais importante agora não é mais isso. Não é isso, isso não é mais importante agora no nosso casamento. O importante para mim agora, meu bem, é que você fique bem. É que Deus restaure a sua saúde, ainda que não tenhamos mais o ato sexual. Eu vou continuar te amando porque você é o que me faz bem. Nós vamos caminhar de outra forma, nós vamos ver algo de outra forma, porque Deus vai nos ajudar. E um dia, queridos, quando Deus me deu esse entendimento, eu passei a cuidar da alimentação de Dário como se Dário fosse um bebê. Estou mentindo, Dário? Passei a pesquisar, passei a buscar tudo. O que era possível comer, o que não era possível comer, o que era bom comer, o que não era bom comer. Estava eu lá a cada 3 horas, porque assim o médico foi me orientando. E queridos, e a insulina, tomando insulina não baixava. Um dia, ele estava pregando no congresso lá em Águas Lindas. E quando ele terminou de pregar, o Senhor me disse assim: sobe até o altar, porque eu vou fazer um milagre aqui nesta noite. E a igreja estava lotada, que era um congresso de jovens. O Senhor tinha derramado um poder, uma graça sobre a igreja. E quando eu subi, eu segurei a mão dele e disse assim: você acredita no que o Senhor está me levando aqui para te falar? Ele disse: eu acredito. Eu disse: Senhor, todo mundo vai ficar vendo. Eu digo: mas eu vou fazer o que o Senhor. Ministrei sobre ele algo, sobre a palavra, fui ministrando, e ali eu fui orando. Queridos, o Senhor nos envolveu, nós nos abraçamos naquele altar. Nós sentimos a glória do Senhor cercando e nos invadindo naquela noite. Passaram-se os dias. Eu disse: Dário, faz um teste sem tomar essa insulina, porque o Senhor tinha ministrado algo muito poderoso. E eu vi evidências falando conjugalmente do que Deus tinha feito. Deus deixa sinais, querido. Eu estou explicando, elas estão entendendo. E Dário deixou de tomar insulina, queridos, gradativamente, de 500 para 400, de 400 para 300, 200, estabilizou, só com alimentação e cuidado e oração e amor. Hoje, como ele diz aí, que eu subo o pé de coco de costa.